Olá pessoal, eu sou o professor Wendy Carvalho, professor dos cursos de saúde do Instituto Rio Negro. Bom, hoje nós vamos abordar sobre um tema muito importante, que é o que? Biossegurança. Quando a gente fala de biossegurança, a gente precisa primeiro entender qual é o conceito da biossegurança. E quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender que são um conjunto de ações que são voltadas para prevenir ou minimizar riscos que são acometidos durante o nosso dia a dia. Independente do local, pode ser riscos causados na nossa casa, riscos no local de trabalho, riscos no lugar onde a gente costuma conviver. Então, a biossegurança ela tem esse entendimento de procurar minimizar ou conter e até mesmo prevenir essas questões de riscos. Então, quando a gente promove a biossegurança, a gente trabalha como se fosse um gerenciamento desses riscos. E com isso a gente visa o quê? Obter as barreiras e conter as medidas que são tomadas no ambiente. Então, quando a gente fala dessa questão de conter esses riscos, a gente trabalha principalmente com o quê? Com os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, os equipamentos de proteção coletiva, que são os EPCs, a questão da higienização das mãos, o protocolo de higiene de limpeza, as boas práticas na questão tanto do trabalho quanto em casa, uma questão do ambiente é muito importante, porque a adequação arquitetônica, uma questão estrutural, é muito importante não só para o ambiente de trabalho, como esse ambiente ele esteja o quê? Seja um ambiente que seja adequado para nós podermos trabalhar nesse local. Além disso, nós temos o quê? A vacinação, nós temos o compromisso ético e profissional, o controle de pragas e vetores, a questão de adotar protocolos de operação padrão, que a gente chama de POPs. Dentro desse, nós temos também gerenciamento de resíduos, implementação de checklists. Então, a gente tem vários tipos de processos que funcionam dentro da biossegurança. E quando a gente fala dessa biossegurança, a gente já visualiza a questão dos riscos e as boas práticas tanto no trabalho quanto em qualquer local. Dentro dessa classificação de riscos, nós temos a classificação de riscos ocupacionais, que são o quê? Primeiramente, a gente pode falar sobre os riscos de acidente, e o risco de acidente está atrelado às operações. De repente, você pode trabalhar com máquinas pesadas, utilizar equipamentos sem a devida proteção. Por exemplo, uma coisa bem simples que nós fazemos no dia a dia, dirigir o nosso carro. Quando a gente dirige o nosso carro sem o cinto de segurança, a gente corre riscos de acidente. Não só de acidente propriamente dito de bater em alguém, ou então de repente você ter uma freada muito brusca, e o EPI necessário ali, que seria para a sua proteção, seria o cinto de segurança. E às vezes a gente deixa de colocar o cinto de segurança. Não só isso, como até a iluminação inadequada do local, ela pode prejudicar problemas a longo prazo. Uma iluminação correta, seria muito adequado para o local de trabalho, até mesmo para a nossa casa. É uma questão do cuidado ali com a energia elétrica, a qualidade dos fios da sua casa, isso pode gerar uma probabilidade de incêndio. Então, isso está atrelado aos riscos de acidente. Dentro desses riscos, nós temos também riscos físicos. Esses riscos físicos são o quê? São os agentes ambientais que podem exprimir algo que seja danoso para o nosso organismo. Por exemplo, ruídos sonoros. Tem pessoas que passam com aqueles carros de som muito alto. Então, esses ruídos sonoros que você escuta em uma altura muito grande de decibéis, ele pode ser um fator para problemas patológicos. Pessoas que trabalham no aeroporto, por exemplo, eles precisam usar aquele fone para fazer esse tamponamento do ouvido para não causar problemas na audição. E entre outros, não só a questão do ruído, mas também a exposição ao sol, e a gente sabe que a exposição ao sol, por conta dos filtros da ação UVA e UVB, pode causar danos à pele. Então, é ideal que a gente pense em todo esse processo de risco físico. Não só isso, como também exposição ao frio, ao calor. Tudo isso pode causar problemas a longo prazo. Dentro dos riscos físicos, a gente passa para os riscos químicos, que são o quê? São a ingestão de algum produto químico, ou a inalação, ou o contato com a pele, que pode causar danos. Tanto seja mucosa, seja pele, seja através de fumaça, gases, e esses produtos químicos são prejudiciais à saúde, não só do profissional, quanto na vida pessoal. Principalmente você aí na sua casa, que
fica brincando de laboratório com vários produtos químicos juntando para fazer materiais de limpeza para sua casa. E às vezes a gente precisa ter muito cuidado com essas misturinhas que a gente faz em casa. Tá? Além disso, nós temos o quê? Os riscos ergonômicos. E os riscos ergonômicos estão atrelados o quê? A algo que pode causar um desconforto físico ou uma doença mesmo que possa causar integridade física ou mental e até psicológica. Quando a gente fala de risco ergonômico, uma das situações mais evidentes que a gente avalia é a posição que as pessoas se sentam hoje em dia. Tem pessoas que sentam na cadeira todo largado, jogado, com as pernas entreabertas, e aí o ideal é que você sempre, quando você ao sentar-se, deve estar com a coluna ereta e as pernas na posição correta, para minimizar esses riscos ergonômicos. Não só a questão da posição postural sentado, como também pessoas que fazem esforços repetitivos, que trabalham em linha de produção, elas precisam ter cuidado com esse tipo de esforço repetitivo, que é causado uma doença chamada LE, que é uma lesão por esforço repetitivo, e ela causa um processo chamado tendinite. Então, são riscos ergonômicos que a gente pode trabalhar em cima disso, diminuindo esses riscos e trazendo situações que possam melhorar esse estresse, tanto físico quanto psicológico, dentro do meio profissional. E, além disso, nós temos o quê? Os riscos biológicos, que os riscos biológicos, nós estamos assim à mercê desses riscos biológicos, porque são o quê? São através dos agentes infecciosos, que são o quê? Os agentes infecciosos que têm potencial de causar patógenos à vida humana, como bactérias, fungos, vírus, parasitas. E o contato da gente com esses micro-organismos pode ser através de quê? De sangue, de urina, de saliva, pode ser um material contaminado. Esses são tipos de risco que a gente pode evitar usando o quê? Os equipamentos de proteção individual. Então, quem não só da área de saúde, como qualquer outra área, a gente sabe que dentro de todas as áreas existem os equipamentos de proteção individual. Dentro desses equipamentos, você precisa entender qual o seu tipo de função para usar o equipamento adequado. Para quê? Para que você possa assegurar a sua utilização daquela ferramenta ou daquele processo de trabalho adequado. E dentro dessa utilização dos EPIs, nós temos as NRs. As NRs são as normas regulamentadoras, que são diretamente do Ministério do Trabalho e do Emprego, que é obrigatório que cada pessoa use esse tipo de equipamento, tanto de proteção individual como de proteção coletiva. E quando a gente fala de proteção individual, nós temos o quê? As máscaras, os protetores faciais, os óculos de proteção, as luvas, os sapatos fechados, os protetores auriculares, toucas, aventais, jalecos, todos esses são equipamentos de proteção individual. Então, vai assegurar aquela pessoa de que ela esteja segura mediante aquele processo ou aquele trabalho. E aí, além disso, temos os equipamentos de proteção coletiva, que nós temos o quê? Dentro das proteções coletivas, nós temos os lava-óleos, os chuveiros de emergência, as cabines de químicas, as cabines de segurança biológica, nós temos as placas de sinalização, nós temos o quê? Os extintores de incêndio, as saídas de emergência. E quando a gente fala de extintor de incêndio, é até meio contraditório, porque as pessoas acham que o extintor de incêndio é só um tipo e serve para qualquer tipo de incêndio, mas existe uma orientação sobre o uso dos extintores de incêndio. E tem extintor de incêndio que é para água, tem extintor de incêndio que quer dizer que é a base d'água, tem extintor que é a base de pó químico, uns são de espuma mecânica, então cada um vai servir para um tipo de evidência de incêndio. Tá? Mas aí tudo isso a gente está atrelado quando a gente procura saber um pouco mais sobre a biossegurança. Por exemplo, além dos extintores, nós temos o que? Os Descartex, que são caixas descartáveis para pérfuros cortantes, que nós utilizamos muito na área de saúde, para descartar ali tanto seringas, como agulhas, como material contaminado. E uma coisa bem simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que é imprescindível para a questão de limpeza, é o quê? Higienização das mãos. E sempre eu faço uma pegadinha perguntando, o que é mais eficaz, álcool ou lavar as mãos? E aí as pessoas ficam naquela dúvida, álcool é mais higiênico, lavar as mãos é mais higiênico?
Eu sempre falo, lavar as mãos é a melhor condição, porque a gente sabe que o sabão com a água, ele vai destruir a parede ali da célula, então a gente vai ter melhor seguridade na questão dessa contaminação com os micro-organismos. E, por favor, eu vou enviar para vocês todo um conteúdo onde tem uma apostila falando sobre a biossegurança. Pratiquem em casa a higienização das mãos, a limpeza pessoal. Com isso, você pode minimizar muito o risco de contaminação aos micro-organismos e com isso você consegue trazer mais saúde e qualidade de vida. Então, eu vou deixar para vocês aqui a apostila, deixar um exercício, tá? E aí eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.